Uma das coisas que mais se destacam na parte 6 de Jojo é o modo como o Araki conseguiu escrever a relação entre a Jolyne e o Jotaro de forma consistente. Não era a primeira vez que o autor tentava trazer questões relacionadas à paternidade para dentro da obra. Na parte 4, Diamond is Unbreakable, ele já havia colocado um conflito semelhante entre o protagonista, Josuke, e seu pai Joseph, que nunca o havia assumido, deixando para a mãe toda a tarefa da criação. Só que na minha opinião, essa questão é pessimamente trabalhada na parte 4. Basicamente, durante quase todo o tempo, o tema não é realmente abordado e toda a questão dramática é resolvida em um pequeno arco da Arton Baby, de forma que eu sempre achei que era meio forçada aquela reconciliação. Sempre me pareceu uma solução rápida demais para um cara que passou a vida toda ressentido por causa do pai. Fora que o próprio estado no qual Joseph estava, já sem condições de responder pelos próprios atos, dificultava uma resolução plenamente satisfatória para esse conflito. Já em Stone Ocean, a questão é muito mais bem trabalhada no meu entender. Logo no início do anime, precisamente nos episódios 3, 4 e 5, nós vemos o Araki trazendo esse assunto. Já tínhamos visto logo no primeiro episódio que a Jolyne também tinha vários ressentimentos em relação ao próprio pai. Claramente o Jotaro não foi presente na criação dela, mas preocupado com o seu próprio trabalho como pesquisador, deixando inclusive de estar junto da filha em momentos muito importantes da vida dela, como quando ela teve uma grave febre ou quando foi presa por furto durante a adolescência. A própria Jolyne menciona esses episódios mais de uma vez, o que prova que ela sempre sentiu muita falta da figura paterna e do apoio que deveria vir do Jotaro nos momentos difíceis da vida. Então esse conflito, de uma filha mal resolvida com o próprio pai, foi colocado logo de saída na obra. Só que ao contrário do que ocorre na parte 4, em Stone Ocean o Araki resolve levar esse conflito a uma resolução, e uma resolução bem satisfatória na minha opinião. Provavelmente o fato de a Jolyne ser uma personagem muito bem caracterizada, nesse ponto é uma das melhores de toda a franquia, ajudou muito no desenvolvimento dessa questão. Porque eu já mencionei em vídeo anterior que ela é uma personagem que tem emoções que variam de acordo com a situação. Ao contrário de outros personagens de Jojo, inclusive do próprio Josuke, a Jolyne tem uma gama muito ampla de sentimentos que são mostrados ao longo da história. Isso possibilitou uma sutileza muito maior no trato da situação em torno da paternidade do que vimos em Diamond is Unbreakable. Além disso, o próprio Jotaro é um personagem mais sofisticado do que costumam dizer por aí, o que também contribuiu para a boa escrita desse conflito. O cerne do conflito é: aparentemente o Jotaro foi um pai ausente na criação da própria filha. Como ela é uma personagem extremamente emotiva, ela se ressentia dele por conta disso. Ao mesmo tempo, havia ali uma vontade disfarçada de receber essa atenção e esse carinho do pai que a Jolyne não queria admitir. Ou seja, nós tínhamos várias camadas de sentimento dela para com o Jotaro. Esse, por sua vez, sempre foi um personagem de ações altruístas, mas nunca de palavras de afeto. Ele consegue agir em favor dos outros, mas não dizer coisas que demonstrem esses sentimentos. Então nunca havia ocorrido uma conversa de fato entre eles dois sobre toda essa ausência dele na criação da filha. Tudo isso é subtexto, não está no mangá de Stone Ocean, mas é fácil de deduzir. Entrando agora no modo como o Araki resolveu esse conflito. Depois que a Jolyne é injustamente presa, ela recebe um estranho amuleto enviado pelo pai dela. Nós já vimos que é esse amuleto que concede a ela o poder que é capaz de tirá-la da prisão. Sim, eu sei que é o pedaço de flecha do Stand que está dentro do amuleto que na verdade desperta o poder, mas esse é um mero detalhe, né? E aí logo nos primeiros dias da Jolyne no cárcere, ela recebe a visita do Jotaro, que está determinado a tirá-la dali. A gente sabe que existe uma luta ocorrendo durante esse encontro, né? Uma batalha que começa no meio desse encontro. Mas o foco desse vídeo não é a batalha contra o Manhattan Transfer, mas apenas o desenvolvimento da questão emocional entre pai e filha. Enfim, a Jolyne reage a essa visita da maneira esperada. Inicialmente ela rejeita a presença do pai ali e menciona toda a displicência do Jotaro durante o período de crescimento dela, reclamando do fato de ele não ser um pai presente. Já o Jotaro também age da maneira esperada de início. Ele parece um pouco frio demais e distante demais, que é exatamente a característica desse personagem. Ele nunca foi o cara de verbalizar emoções ou de demonstrar de maneira clara qualquer tipo de afeto, então a reação dele é sempre mais ou menos essa mesmo, a de parecer apático diante de uma filha que está cobrando dele uma resposta emocional. Essa é a situação inicial do encontro. A Jolyne está demandando uma explicação por parte do pai, que parece incapaz de dar essa explicação e de demonstrar qualquer tipo de afeto para com ela, agindo de uma forma estritamente lógica
e por isso mesmo distante. O Jotaro então começa a explicar toda a situação para sua filha, no caso a situação de que ela foi colocada na cadeia por uma armação contra ela, de que os seguidores do Dio estão querendo matá-la por ela ser filha do homem que destruiu o carismático vilão 20 anos antes, etc, etc. E depois de explicar tudo, ele reitera a vontade de tirar Jolyne da cadeia. É exatamente nesse momento que a luta dos dois heróis contra o John Gallier começa, e ao longo dessa batalha, a Jolyne percebe que o seu pai está realmente disposto a se sacrificar por ela. Ou melhor, que ele realmente está preocupado com a situação na qual ela se encontra. Sendo uma personagem com várias camadas de sentimento, como eu já falei, ela reage a isso com uma certa abertura. Ou seja, a Jolyne começa a confiar no próprio pai, mas de uma forma muito sutil, porque ela ainda não é capaz de admitir abertamente que no fundo, ela sente muita falta do afeto do Jotaro. Essa é uma vulnerabilidade que ela não quer demonstrar, mas que está ali o tempo todo, o que dá para perceber por certas pequenas atitudes. O problema é que o Jotaro continua na sua postura de frieza e distanciamento que sempre o caracterizaram. Isso fica especialmente claro na cena na qual a Jolyne cai da escada. Quando parece que o pai dela vai ajudá-la a não cair, ele na verdade salva o amuleto que estava caindo da mão dela e não move um dedo para ajudar a própria filha, o que gera uma grande frustração nela. Mas aí é que vem a maravilhosa resolução de todo esse conflito. O Jotaro explica que o tal amuleto, além de ter a flecha de Sten dentro dele, que foi o que tornou a Jolyne capaz de se defender sozinha, tem também um rastreador que basicamente indicava sempre a sua localização e um submarino que já estava na beira da praia pronto para tirá-la daquela ilha prisão. Ou seja, o presente que o Jotaro deu para a filha foi a sua maneira de demonstrar que se importava. Como sempre ao longo da franquia, ele tem atitudes que demonstram que ele quer ajudar os outros, mas não consegue verbalizar esses sentimentos. Enfim, a luta continua a ocorrer nesse meio tempo, e o Jotaro é gravemente ferido. É nesse momento que ele finalmente diz para a filha aquilo que ela sempre quis ouvir, entre aspas. Eu sempre me importei com você. Finalmente ele verbalizava, ele colocava em palavras para Jolyne o quanto ela significava para ele, e depois de ver tudo o que ele tinha feito durante essa curta visita na prisão e do quanto ele estava disposto a sacrificar, a Jolyne reconheceu verdade nas palavras de seu pai. Estava ali resolvido, ou quase, o ressentimento que ela tinha do Jotaro, porque ela agora identificava o tipo de pessoa que ele realmente era e o modo como ele costumava expressar afeto. Apesar de distante, ele não era tão frio ou indiferente quanto parecia, mas ao contrário era uma pessoa que estava disposta até mesmo a morrer para salvar a filha. O Jotaro também diz, à beira da aparente morte, que reconhecia na Jolyne o sangue e a determinação dos Joestar, de maneira que ele agora confiava que ela ficaria bem, meio que aceitando em paz a própria morte. A prova cabal de que o conflito entre eles dois foi plenamente resolvido é a sequência de eventos que vem logo após. Apesar de a Jolyne estar com a faca e o queijo na mão para fugir da cadeia, ela resolve voltar para dentro no intuito de salvar a vida do Jotaro. Ela não sabe porquê, mas tem certeza de que ele não está realmente morto e de que ainda é possível trazê-lo de volta. Depois de perceber os verdadeiros sentimentos do pai, ela está disposta a correr o risco que for e a sacrificar tudo para ajudá-lo. Então nós temos em 3 episódios todo o arco da relação entre esses dois personagens muito bem desenvolvido e muito bem concluído, e que não deixa de ser tocante quando percebemos a carência da Jolyne que se escondia por trás de uma raiva que ela supostamente tinha do Jotaro, e a incapacidade deste de demonstrar seus próprios sentimentos à filha, que foi basicamente o que causou todo o conflito em primeiro lugar. Quando eles foram colocados em uma situação de extremo risco, eles meio que foram forçados a se entender, ao mesmo tempo que demonstraram suas verdadeiras intenções um para com o outro. No fundo, não havia ódio dela para com ele e nem indiferença dele para com ela, mas apenas uma grande e importante questão mal resolvida que o perigo das circunstâncias obrigou a ser resolvida de um jeito ou de outro. Dificilmente Jojo foi tão bem escrito assim em outras partes, e isso só serviu para enriquecer a protagonista da parte 6 e também o personagem do Jotaro, que ganhou mais camadas, ou melhor, que teve ressaltada uma certa camada que ele já apresentava desde a parte 3, mas que muitos não percebiam. Enfim, a análise é essa. Quem chegou até aqui, obrigado. Se inscreve aí no canal que vai sair mais vídeo de Jojo e de outros animes também. Valeu!